Fala galera, passando para resolver questão 66 do simulado 20. Vamos lá. Em uma aula de laboratório de física, utilizando-se o arranjo experimental esquematizado na figura, foi medido o índice de refração de um material sintético chamado poliestireno. Para quem não lembra aí, aprofundando mais um pouquinho, o poliestireno é um polímero, é um dos polímeros que tem que saber para o Enem, que é o polímero responsável pela formação do isopor que a gente conhece, né? Isopor, saco plástico, enfim. Continuando, nessa experiência, a radiação eletromagnética proveniente de um gerador de micro-ondas propaga-se no ar e incide perpendicularmente em um dos lados do bloco de poliestireno, cuja secção de reta é um triângulo retângulo que tem um dos ângulos internos, né? Na verdade, que tem um dos ângulos medindo 25 graus, conforme a figura. Um detetor de micro-ondas indica que a radiação eletromagnética sai do bloco, propagando-se no ar em uma direção que forma um ângulo de 15 graus com incidência. A partir desse resultado, conclui-se que o índice de refração do poliestireno em relação ao ar para essa micro-onda é de aproximadamente, ele dá aí valores de seno e o valor do índice de refração do ar. Beleza. Passando agora para a resolução da questão, a gente vai encontrar um esquema mais ou menos assim. O primeiro passo é tentar entender. Na verdade, eu vou ampliar um pouco esse triângulo, porque ele ficou um pouco pequeno no desenho. Mas a gente teria que uma onda iria incidir aqui. A trajetória retilínea dela seria essa. Só que ela sai desse prisma com um ângulo de 15 graus. Um dos ângulos desse prisma é 25 graus. A gente sabe, ele disse no texto, né, que é um triângulo retângulo. Então esse ângulo aqui vai ser de 65 graus. Sendo esse ângulo de 65 graus, a gente observa que existem triângulos semelhantes. Esse triângulo maior é semelhante a esse triângulo menor, porque a gente tem uma reta paralela à base, então esse ângulo continua sendo 90 graus, e esse ângulo aqui passa a ser de 65 graus. A gente consegue observar que esse lado do triângulo e essa reta aqui vão ter um ponto de encontro aqui, fazendo com que esse ângulo seja oposto ao vértice desse ângulo aqui, desses 15 graus, mais o que falta para completar aqui. Então a gente sabe que aqui vai ser 50 graus, porque 50 mais 15 dá 65, e esses ângulos aqui são opostos pelo vértice. Quando a gente vai realizar um estudo como esse, que é um estudo de refração, essa onda ela entra perpendicularmente, então não vai sofrer desvio em relação à normal, né? Mas vai haver uma mudança na velocidade porque mudou o meio. Mas quando ela já está dentro do meio e passa para o meio externo, a normal é sempre perpendicular à superfície. E os ângulos usados para fazer as análises são sempre os ângulos em relação à normal. Então o ângulo que a gente vai utilizar vai ser esse ângulo e esse ângulo. Sabendo que esse ângulo seria os 65 graus e o que falta para cá seria 90 graus, a gente teria que 65, 90 menos 65 daria o que está faltando aqui, né? Que seria 25 graus. Sabendo que aqui é 25 graus, a gente teria que, em relação a esse feixe daqui luminoso de radiação, para normal a gente tem 40 graus. Em relação desse feixe para normal, seria 90 graus aqui. Então, 90 menos 65, 25 graus. Que também é oposto pelo vértice. 25 graus aqui, oposto pelo vértice, 25 graus. Aplicando a lei de Snell,
a gente chega aqui, seno de θ1, o meio 1 eu estou chamando esse meio do prisma, e o meio 2, o meio externo, que seria o A. Seno de θ1, esse θ seria o ângulo do feixe em relação ao normal, ou seja, seno de 25. N1, o índice de refração do meio 1, e a gente pode entrar no conceito de índice de refração, que seria quantas vezes a velocidade do meio, né? Seria uma relação entre a velocidade da luz e a velocidade do meio. Então, no A, a gente considera o índice de refração igual a 1. Por quê? Porque a gente considera que a velocidade da luz no ar vai ser aproximadamente igual à velocidade da luz, então o índice de refração é 1. Mas quando um meio apresenta um índice de refração maior do que 1, significa que a velocidade nesse meio é menor do que a velocidade da luz, fazendo com que essa divisão dê um resultado maior do que 1. Então isso daqui na prática é o índice de refração. Então a gente sabe que necessariamente o índice de refração do meio 1 é maior do que 1. Então, se tivesse alguma alternativa menor do que 1, você já não poderia marcar, por causa disso. Mas como é que ficaria o cálculo? Seno de 25 vezes N1. O seno de 40 é o ângulo entre o feixe que está saindo do prisma para normal, 40 graus, como a gente já viu aqui no esquema, vezes o índice de refração do meio 2, que é 1. Fazendo os cálculos, você encontra que N1 é igual a 1,5. Então, questão 66, letra B.